Olá, boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem, doutor Eurípides? Tudo ótimo. Gratidão em tê-lo aqui conosco. E com certeza, na sua área, deve ter muito colega que critica um pouco essa questão do carnivorismo. Como é que o pessoal recebeu isso? Questão do carnívoro. Me conta. Então, isso é uma questão bem engraçada, mas, né, antes eu vou falar um pouco como que eu acabei chegando na carnívora, né? Que eu quase, né, não sou exatamente carnívoro, né? Eu chamo mais animal based, porque eu coloco algumas outras coisas, principalmente frutas na minha dieta tradicional, e claro que uma vez ou outra eu dou uma escapada igual qualquer uma pessoa faz. Mas assim, entrei na faculdade, cursei a faculdade inteira e até a cardiologia ouvindo o que todo mundo escuta, né? Gordura faz mal, procure grãos integrais que você vai estar mais saudável, coma bastante salada, uma porção pequena de proteína. Junto com isso da cardiologia, que já era meu foco desde o começo, minha família tem uma genética muito importante para câncer de cólon. Tem uma síndrome chamada, né, síndrome de Lynch. Então, a família do meu pai tem essa síndrome, então eu sempre amei carne, mas eu tinha que maneirar porque eu ouvia falar que aumentava o risco, e meu risco já era aumentado. Então, se eu comesse carne, eu estaria, né, selando o meu destino. E como, né, bem o doutor sabe aí também, na faculdade a gente não aprende a questionar, a gente aprende a ouvir o mestre falou, deu, né? Principalmente, né? Desculpe, né, eu sei que o senhor é cirurgião também, mas tinha um professor cirurgião que ele dizia: a diferença entre ele e Deus é que ele conseguia operar uma vesícula em 20 minutos, né? Para ver o nível da soberba que ele tinha. Então, imagina alguém poder questionar ele. Então a faculdade foi seguindo assim. Aí durante a residência de cardiologia, a minha mulher, a nutricionista, ela começou a ouvir o pessoal da low carb, doutor Souto, né, falando que a gordura não era o problema, né, que na verdade estava sendo mal interpretado os estudos. E aí assim que eu ouvi isso num primeiro momento, eu primeiro, né, esperneei. Esse povo tá louco, vai todo mundo infartar, a gordura é o que faz que tem problema assim. Mas o Souto sempre apresentou muito artigo científico, né? E aí eu comecei a ler aqueles artigos, eu falando, caramba, aqueles artigos que me apresentam na faculdade, eles te ensinam a ler artigo, mas as minhas aulas de iniciação científica, basicamente, era você tem que resumir o artigo e comentar sobre a discussão. Ele não falava assim, a discussão você que tem que fazer, né? Então não sabia questionar aquele artigo ou ver, não, peraí, tá falando isso ou não. Se o autor fez um artigo e coloca que a conclusão é uma, eu não sabia olhar se estava certo ou não. Então o Souto me despertou o olhar para a medicina baseada em evidência também. E aí eu comecei, além de toda essa área que eu comecei a complementar, medicina integrativa, nutrição, também fui um pouco na modulação intestinal, como o doutor fez também, né? E aí eu comecei a ver, falando, opa, peraí, esses dados que tá falando mal das carnes não se sustentam, a gordura também não se sustenta. E aí eu comecei a estudar, lendo, eu vi que não era o problema a carne. E aí, eu vi que era justamente o contrário. Na verdade, a carne é um alimento mais rico e denso nutricionalmente. E aí eu comecei a comer muito mais e senti na pele a melhora. Eu comecei a estudar em mim, né? Me colocar eu como um estudo N igual a 1, né? Vendo eu como é que ficava para poder defender esse ponto. E agora, respondendo a sua pergunta, muitos colegas veem eu comendo bastante carne e falam que eu vou infartar amanhã. Alguns colegas desse que no plantão tá comendo cookie, tá tomando Coca-Cola, mas acha que o errado sou eu, né? Mas visualmente a gente vê quem que tá mais saudável, né? Pronto, né? Então, é a questão do N, né? Se você
é o cisne negro. Se você só É. viu cisnes brancos, você vai falar que só existe cisnes brancos. Mas, a partir do momento que você vê um negro, já derruba todas as outras teorias, né? Então, quais são... Me fala pelo menos uns 3 mitos aí da cardiologia que você responde muito aí no Instagram. O principal mito é o colesterol, né? Colesterol, todo mundo acha que eu tenho que focar no colesterol. Se o colesterol tá alto, né, eu tô pela bola 7, eu vou falecer. E também que carne causa infarto. Esses são os principais mitos que eu encontro, sabe, doutor Eurípides? Que quase todo dia eu tenho que conversar sobre. Hater, eu ainda, graças a Deus, não tive. Algumas 2 ou 3 pessoas vieram conversar comigo já, assim, ou deixaram algum comentário meio querendo dar uma alfinetada, né? Também que low carb você não consegue ter performance também. Esse é o terceiro, então, consegui lembrar de uma outra coisa. Não é bem na cardiologia, mas como o meu Instagram é muito cardiologia e muito exercício físico, né? Muita prevenção. Então, foram esses 3. Quase sempre eu tenho que falar sobre isso. Colesterol, carne e infarto, né? Gordura, na verdade, que eu tenho que diminuir, e que em low carb a gente não conseguiria uma boa performance. Pronto. E você, como cardiologista, está inserido aí na Sociedade Brasileira de Cardiologia e assim por diante, né? Deve ir em congressos também. E por que essas evidências, né, de que, por exemplo, a estatina como algo preventivo para alguém que não tem fator de risco não chega nesses grandes congressos, ou já está tendo alguma parte da cardiologia que já está indo contrário a isso, já restringindo mais o uso? Como é que está essa polêmica da estatina dentro do meio dos cardiologistas? Então, olha, doutor Ips, não sei como é na sua área, assim, mas na cardiologia, pelo menos eu com os meus colegas, quando eu vou conversando, a gente, e na minha faculdade também, voltando um pouco, muito pouco a gente dava atenção exatamente aos trabalhos científicos, assim, propriamente dito. A gente costumava dizer assim, uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria, né? Se você quer ficar lendo artigo científico, você vai para o lado da pesquisa, e se você é um médico prático, você tem que pôr a mão na massa e atender o máximo de paciente possível. A gente fazia um pouco dessa divisão, né? Então acabava que assim a gente pegava um pouco dos trabalhos um pouco já mastigados. Se falasse assim, por exemplo, saiu um trabalho agora que o remédio X ele reduz infarto. Então é isso e acabou, vamos começar a dar para todo mundo. Não parava para pensar assim, tá, mas reduz em quanto? Reduz em quem? Né? É o melhor que eu tenho que fazer? Eu só foco nisso? Né? A gente não tinha... Eu não vejo até hoje, né, da minha época de estudante, que eu era muito mais, talvez prepotente, ignorante, né? Eu ficava muito... Eu focava assim... E hoje, conversando com colegas, assim, muito mais de orelhada, porque eles veem que eu já estou muito mais pro outro lado, né? Eu sou o do contra, né? O que diz que tem que comer mais gordura. Eu não vejo eles fazendo esses questionamentos sobre os medicamentos novos, por exemplo, ou até os antigos. Então, eu não tenho escutado essa discussão assim, não, na verdade, estatina, né, só reduz em 30% o risco relativo em qualquer paciente, mas essa redução de 30% de um risco relativo só vale a pena quando o risco dele é alto, né? Para quem não sabe o que é risco relativo, assim, se você nunca infartou, vamos chutar, se você tem 1% de risco de infartar nos próximos 10 anos, se você tomar estatina durante esses 10 anos, você vai reduzir para 0,7%. Então faz sentido você tomar um remédio durante 10 anos para reduzir isso só, sendo que esse remédio provavelmente vai ter algum efeito colateral, pode ser alguma coisa que você não vai nem sentir nada, mas ele vai afetar seu metabolismo, né? E você vai ter que ficar tomando e vai te gerar um custo tomar esse remédio. Então, talvez, se você é um risco baixo, não faz sentido. Agora, se você é um risco alto, vamos por lá 20%, 30% desses 20% aí vai baixar para 14%. Opa, talvez aí faça sentido você realmente tomar.
né? Mas de qualquer forma, tanto para o 1% como para o 20%, é só a estatina que eu tenho que olhar, é só esse lado, ou se eu cuidar da alimentação, da atividade física, controle de estresse, né? Melhorar a qualidade da dieta, passar dos empacotados para comida de verdade, né? Ver como é que está a saúde do intestino dessa pessoa, né? O entorno, o social, a gente cuidar tudo desse restante. Talvez, por mais que você dê ou não a estatina, você já está fazendo um bem muito maior para ele, né? Só que aquela discussão que nas diretrizes, se você pegar diretrizes de medicina, muitas de cardiologia, muitas vezes você vai ver assim, o primeiro tópico, quase todas as doenças, é MEV, que é mudança do estilo de vida. Aí o segundo é qual o remédio, o terceiro qual que é o próximo. Só que eles não focam no MEV, para o MEV tanto faz. Agora conversa com um médico que é diferente de nós, que não estudou medicina integrativa, não está tão focado, né, na parte de estilo de vida assim, como é que ele orienta uma atividade física, como é que ele orienta uma alimentação, o que é uma alimentação saudável, o que é cuidar da parte social, né? Então não sabe, porque na faculdade não ensina, as sociedades não impulsionam o médico a procurar saber daquilo, então fica por isso mesmo. E aí a gente fica secando gelo, né? Porque assim, né? Não a gente, né? Mas quem está prescrevendo o remédio está secando gelo, porque um remédio saindo um pouco do foco do colesterol, da estatina, mas para pressão. Um remédio para pressão controla a pressão, mas não vai tratar a pressão de curar ela algum dia. Enquanto se mudasse o estilo de vida, sim. Né? Se você emagrecer, né? Independente do seu peso, se você baixar em 5% o seu peso, se estiver acima do peso, você vai reduzir seus níveis de pressão arterial em coisa de 10 milímetros de mercúrio, coisa que pouco remédio consegue. Verdade, verdade. Falando em risco, né? Igual para saber a questão da estatina ou não, essas calculadoras de risco que existem por aí, né? Elas realmente são fidedignas? A gente pode jogar os dados ali, confiar na resposta? Tem algum viés nelas? Como é que o pessoal da cardio vê isso? Não, elas dão um norte muito melhor do que o lipidograma convencional, né? Assim, um exame de sangue somente. Porque a maioria vai pegar a idade da pessoa, né? Que é um fator não modificável, né? A gente não consegue mudar quanto mais vai passando o tempo, mais suscetível a alguma doença a gente tá. Não adianta. Né? O sexo, porque o sexo feminino ela tem uma proteção até a menopausa por causa do hormônio estradiol, né? Algumas colocam IMC, algumas colocam a pressão arterial, algumas colocam, né, tem o diabetes, tem o colesterol total e o HDL. O LDL não está incluso, para vocês terem ideia, né? E todas elas são embasadas em estudos populacionais, né? Estudo de Framingham, por exemplo, né? O outro é estudo de mesa. Então, assim, o que acontece, né, doutor? Para a gente entender ou tentar prevenir alguma doença, a gente tem que conhecer o paciente, né? Um exame de sangue pouco vai me ajudar, um exame de imagem pouco vai me ajudar, porque até no nome deles eles já carregam, é complementar, é para ajudar o meu raciocínio clínico, né? Então, a calculadora, ela vai me ajudar a refinar um pouco mais isso. Os exames, né, a história, junto com o exame físico, junto com o laboratório, aí vai ajudar a me nortear, né? Não quer dizer que, deu um valor X naquilo, acabou, é isso e é assim que eu tenho que fazer. Não, né? Assim como diretriz, né? Diretriz é um mapa, né, que para quando você está perdido ele é excelente, mas se você está vendo o caminho certo, você não precisa do mapa e não vai acreditar no mapa, né? Você está me dizendo que a praia é aqui a 10 metros, eu estou vendo, e ele está dizendo que a praia é para o outro lado, não vou acreditar no mapa, né? Então a diretriz tem seus problemas também.